Olá, estamos de volta mais uma vez e trazendo aqui estes assuntos que muita gente tem achado interessante. E o tema de hoje eu vou ter que dar alguns exemplos que vai deixar muita gente até um pouco ofendida. Principalmente pessoas que não têm muita capacidade de entender o que a gente está querendo dizer. Mas é normal, não tem como. Por mais que a gente tenha boas intenções, a gente acaba ofendendo alguns, não é verdade? Mas vamos lá. Que tema nós estamos tratando aqui? Estamos mostrando que muitas das coisas que se falam hoje em psicologia, em psicanálise, já era mencionado na Bíblia, onde Salomão escreve, inspirado por Deus, que não existe nada novo debaixo do sol, e que tudo já foi mencionado, já foi falado, já foi em outras épocas. E hoje nós vamos apresentar algo aqui meio polêmico, mas quem observar vai ver que é uma verdade. E a gente usa determinadas verdades para servir como exemplo para enaltecer o nosso programa, a nossa palestra. Então vamos lá? Então esses dias nós estamos baseados num texto bíblico que está no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7. Lá onde Salomão escreve, assim como ele imagina, assim ele é. Quer dizer, falando do jeito que um homem imagina, assim ele seja. E existe uma das abordagens da psicologia, que é o TCC, a terapia cognitiva comportamental. Quer dizer, o pensamento como influencia tanto as nossas emoções e sentimentos e principalmente o nosso comportamento. Já dizia que o pensamento é o pai da ação. E isso é uma verdade. E isso já estava na Bíblia. Assim como ele imagina, assim ele seja. Não que a pessoa se transforma naquilo que ele imagina. Não significa que ele seja aquilo que ele imagina. Mas significa que ele passa a se comportar, passa a agir como se fosse. E no vídeo anterior nós demos exemplo de pessoas que imaginam tanto que é uma determinada pessoa, que ele acaba se comportando como se fosse. E por que precisa de uma terapia? Porque quando a pessoa imagina que é uma outra pessoa que ela não seja, imediatamente ela pode enterrar os seus dons, os seus talentos. Porque se você tem talentos, os seus dons e seus talentos só poderão aparecerem, só poderão se manifestarem, primeiramente se você aceitar a você mesmo na sua essência e na sua plenitude. Não estou dizendo que você não deva procurar imitar algo nobre, algo interessante. Não estou dizendo isso. Porque o apóstolo Paulo mesmo escreveu, sejais meus imitadores. Uma coisa é você imitar e outra coisa é você querer ser a outra pessoa. Quando você imita, é até louvável. Mas quando você tenta ser, isso tem um efeito psicológico muito negativo. Porque você foge da sua essência. Logo, você não poderá desenterrar seus talentos, seus dons, que só é possível quando você entra em conexão com você mesma. E para isso tem que ter uma autoaceitação. E nós mostramos no vídeo anterior que autoaceitação, autoestima, autoconfiança, amor próprio depende primeiramente da imagem mental que você faz de você mesma. Como você se enxerga. É o que nós chamamos de a autoimagem. A autoimagem hoje é considerada a chave da personalidade e do comportamento. Então você precisa ficar bem atento nisso. Mas eu disse no início que ia dar um exemplo que ia deixar algumas pessoas meio chateadas. Observa, quando damos exemplo, o nosso objetivo não é denigrir, o nosso objetivo não é menosprezar, não é humilhar ninguém. E como eu vou dar um exemplo de religião, esse exemplo não é para menosprezar ou denigrir membro de qualquer igreja, liderança, pastores de qualquer igreja, mas mostrando algo real que acontece. Basta uma pessoa ter um olhar atento que ele vai ver que isso se trata de uma sublime e genuína verdade. Por exemplo, vamos falar sobre como a pessoa imagina, assim ele é. Inconscientemente, é comprovado que a mente, o nosso ser, ele se transforma pela contemplação. Observa, o espírito do homem, ele é moldado e se transforma naquilo que ele mais contempla, naquilo que ele admira ou aquilo que ele aprecia. Vou dar um exemplo de algumas igrejas evangélicas, mas torna a dizer, é um exemplo, não tem o objetivo de denigrir, nem de humilhar, até porque isso acontece na minha própria igreja. Então vamos lá, vamos falar da Igreja Universal do Reino de Deus. Vocês já observaram que todas as pessoas que entram para a igreja, principalmente quando ele se torna um líder, um pregador, dentro de pouco tempo ele começa a falar com a voz rouca, com aquele picarrozinho na garganta,
E nós sabemos que o líder, o Edir Macedo, ele tem um problema no dedo e ele tem uma gesticulação própria e muitos começam a falar com aquela rouquidão, aquele picarro na garganta e fazendo o mesmo gesto. Então observa que esse comportamento é porque o seu líder, Edir Macedo, ele é assim. Então os membros olhando, fascinando, então os membros da igreja olhando para ele, fascinado para o líder Edir Macedo, tentando fazer igual, acreditando que ali é a forma correta, a forma exata, eles começam a se comportar não apenas em doutrinas, mas no próprio gesto, na postura e na própria voz do próprio Edir Macedo. Isso é bíblico? Mas por que isso acontece? Além do instinto de imitação, tem uma questão nisso aí. Vamos observar também a Igreja da Graça, cujo líder é R.R. Soares. Observa a maneira dele falar, o jeito, a gesticulação. Observe que os membros da igreja tendem a falar igual ele. Tem hora que eu estou em casa e tem alguns pregadores da igreja R.R. Soares, eu até penso que é o próprio R.R. Soares. Como acontece em relação à igreja de Edir Macedo? Eu penso que é alguém da igreja de Edir Macedo. E aí vai, por exemplo, quem conhece a igreja Deus é Amor, conhece a maneira deles pregarem, de falar de Deus. Se você vê um membro da igreja orando, pregando na igreja Deus é Amor, ele vai pregar e falar como pregava e falava o Davi Miranda, que foi o fundador, o líder da igreja, a igreja Deus é Amor. E aí segue muitas igrejas. Você pode observar esses detalhes não apenas na voz, até mesmo nos gestos, até mesmo no caminhar. Quando você desenvolve uma percepção mais aguçada e você conhece determinados líderes de igreja, ao você ver alguém caminhando na rua, você observa, você já sabe de qual igreja ele é. Por quê? Porque ele começa a imitar. É um espírito de imitação, unindo-se com a imagem mental que o indivíduo faz de si mesmo. Ele acaba tendo este comportamento. E isso acontece em todos os lugares. Assim como o homem imagina, assim ele é. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7. O espírito humano, ele se molda, ele acaba se comportando de acordo com aquilo que ele contempla, que ele enxerga. E a gente vê nas igrejas muitos característicos disso. Nas roupas, nos gestos, no tom de voz. Todos começam a imitar. Eu posso contar exemplos que já aconteceram comigo aqui, que é uma coisa impressionante. Uma certa vez estava na casa de um amigo meu, e esse amigo meu, muito barulhento para falar, fala muito alto, grita muito assim, cheio de gesticulação, bem extravagante. E uma certa vez eu na casa dele, ele começou a falar manso, dava uma gesticulação assim bem calma, tranquila. Eu observando aquilo, e era tardezinha, aí eu não estava entendendo. Aí de uma hora para outra chegou a esposa dele reclamando com ele de alguma coisa e falou: você já ficou o dia inteiro hoje com o pastor da sua igreja. Aí eu lembrei que o pastor da igreja dele era daquele jeito. Então ele estava sem perceber, com aquele instinto de imitação. Eu posso dar tanto exemplo aqui que vocês não têm ideia. Que isso é algo do ser humano. O espírito humano vai se moldando, se transformando. O apóstolo Paulo fala: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. E isso é um problema, porque uma coisa é você saber que está só imitando, e a imitação acontece até inconsciente. E o problema é quando você tenta se transformar naquela outra pessoa. Isso é grave. Isso causa transtorno, porque você tem sua própria essência, você tem sua própria personalidade. Você não é aquela pessoa. E sem perceber, você está enterrando seus dons, seus talentos, suas aptidões, e pode causar o que a psicanálise se chama de neuroses. Então, quando o apóstolo Paulo fala para ser imitador, Paulo não fala para as pessoas ser ele, mas imitar. Mas a imitação acontece automaticamente, inconscientemente, e nós devemos, às vezes, tomar cuidado com isso. Entre em contato conosco, mais uma vez. Está aí o nosso telefone, né? Se você quer um terapeuta, procure um dos nossos terapeutas cristãos, né? E se você quer fazer algum curso conosco, psicanálise, inteligência emocional, ou pode fazer também um curso de saúde mental, não perca essa oportunidade que o Instituto Renovo está lhe oferecendo.